Cada segunda casa será maior do que a primeira. Olá, graça e paz, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu venho hoje compartilhar com vocês a segunda parte do meu deixar ir no deserto, que eu coloquei o título de faxina. Que o Espírito Santo ministre aos corações, aqueles que escutam esse testemunho, esse relato. Amém? No primeiro áudio, no meu primeiro testemunho, eu falei a respeito do guarda-roupa. Que nós temos que ter disposição, temos que ter ânimo, força e determinação para tirarmos as roupas e calçados que já não fazem mais parte da nossa vivência. E ao mexermos ali, nós muitas vezes vamos encontrar poeira, alguma sujeirinha ali, traços, enfim. E no meu segundo áudio, eu quero dizer aqui para você que eu fui esse guarda-roupa no meu deserto. Eu passei por uma mudança, por uma transformação, por desapegos, por coisas que eu tinha que deixar no passado e que só o Senhor podia fazer. Só o Senhor podia me mostrar, só o Senhor podia me confrontar. Muitos olham o deixar ir como uma maneira de não mais lembrar do cônjuge, falar do cônjuge, ficar atrás do cônjuge, seguir o cônjuge, enfim. Mas eu hoje percebo que o deixar ir é muito mais na vida de quem está no deserto do que do cônjuge que está, entre aspas, vivendo da maneira que quer. Amados, quando eu vi a minha vida dentro de um furacão, e no meio do furacão estavam os meus 3 filhos juntos, eu fiquei em desespero. Eu fiquei naquele apartamento que o meu pai me acolheu com o meu irmão durante um mês, que foram dias intermináveis. Eu não sabia como começar, por onde começar e o que fazer. Nas 2 primeiras semanas eu me lembro que eu ligava para o meu cônjuge, eu mandava áudio para o meu cônjuge, eu mandava mensagem por rede social, mas era tudo em vão, porque o que eu recebia dele era apenas xingamentos e eu não te amo. E eu ficava desesperada com aquilo tudo, porque na minha cabeça vinha aquela imagem e aquela voz dele quando ele me olhou na sala, sentado no sofá e muito enfático, com os olhos frios e distantes, dizendo: eu não amo mais você, eu não tenho mais alegria com você nem com os nossos filhos. E foi difícil eu administrar tudo isso na minha cabeça, sozinha, e tendo que olhar para as pessoas que estavam ao meu redor, e aquelas pessoas me olhavam com aquela frase: acabou, siga sua frente, siga sua vida. Embora muitos não me diziam, mas era a leitura que eu fazia. Então, naquele período de um mês em que eu percebi que o meu cônjuge não queria mais saber de mim, que não queria mais ter contato comigo nem com os filhos, eu percebi que eu tinha que fazer algo. E esse fazer algo era deixar o Senhor mexer em mim, era deixar o Senhor me tratar. Então, nas 2 primeiras semanas, eu entrei num site de busca e eu comecei a ler ali informações sobre casamento, até que eu cheguei em alguns canais de restauração de casamento e eu comecei a assistir esses vídeos pela madrugada, porque eu não queria que ninguém visse ou escutasse algo sobre o assunto. Então, nas madrugadas eu vi aqueles vídeos, então eu compreendi que existia uma saída, existia um escape e era no Senhor. Porém, deixar o Senhor mexer em mim foi algo muito difícil. Porque se tem algo que ao longo dos anos nós adquirimos quando não estamos na vontade do Senhor, é só lixo. A única coisa que nós adquirimos é um caráter defraudado, é egoísmo, é orgulho, é vaidade. E como eu citei no meu testemunho, acabamos nos tornando por inveja porque ficamos olhando o gramado do vizinho.
Então, durante aquele primeiro mês que eu fiquei ali, debaixo do mesmo teto com meu pai, eu entendi que eu tinha que orar por mim, para que eu me encontrasse no Senhor, para que Ele pudesse me mostrar quem eu era nele, porque havia se perdido isso. Se nós olharmos para a palavra, onde diz em Gálatas 5:22, que fala dos frutos do Espírito Santo, eu já não tinha mais esses frutos do Espírito Santo e talvez eu nunca tivesse, mas vivia uma falsa crença e uma falsa certeza que eu os tinha. E quando eu falo para você que quando nós passamos por um período em que adquirimos algo com problemas, com frustrações, com tristezas, brigas, discussões, nós só adquirimos lixo. Nós podemos ir à igreja, podemos nos assentar a um banco, podemos orar, ler a palavra, enfim, mas a nossa oração não passa do teto, porque nós não estamos de acordo com aquilo que a palavra fala. E eu sei que nesses períodos, nesses dias que eu fiquei na casa do meu pai, eu acordava por volta das 8 horas, já em jejum, e eu ia então ao longo do dia, até mais ou menos 6 horas da tarde em jejum. E eu orava muitas vezes na minha mente, algumas vezes eu entrava no quarto, quando meu pai saía fazer algo, ele me convidava e eu falava que não, porque eu sabia que eu tinha que conversar com o Senhor. Então eu deixava os meus filhos assistindo um desenho e eu entrava no quarto, às vezes chamava eles para orar, eu orava por eles, orava por mim, e assim foi. Mas quando eu tive a oportunidade de sair daquela casa e ir para uma casa que não tinha nada dentro, não tinha um móvel, não tinha nada, ali eu tive o confronto com o Senhor. Existiu uma madrugada no apartamento do meu pai em que o Senhor me mostrou como eu estava, o estado que eu passei por alguns anos e eu não enxergava isso porque eu ficava olhando as atitudes do meu cônjuge, eu ficava criticando ele de tudo. Mas naquela madrugada o Senhor me pegou e me mostrou como eu estava. Foi como se eu entrasse dentro de uma sala de cinema e eu fosse o único ali. Então aquela tela me mostrava a minha vida. Então ali foi me mostrado através do Senhor como eu adquiri lixos durante um período do meu casamento ao lado do meu cônjuge, e quão distante eu estava da vontade do Senhor e da palavra dele. Então, amados, o Senhor por um período se silenciou, mas eu me senti muito envergonhada e eu comecei a falar para o Senhor que eu queria que Ele me mudasse, que Ele me transformasse, que aquilo era vergonhoso e eu não queria ter aquilo comigo, que eu não queria mais viver daquele jeito porque estava me trazendo sofrimento, dor, amargura, mesmo que eu não compartilhasse com as demais pessoas que me conheciam. Então, quando foi no período em que eu fui para uma casa que não tinha um imóvel, aliás, não tinha um móvel dentro, foi ali que o Senhor me transformou. O Senhor, a cada dia, a cada madrugada que eu buscava Ele, muitas vezes assisti lives de batalha espiritual, mas eu estava tão fraca, que eu não tinha forças para orar. Então o Senhor falou para mim assim, para que você cure aquele a quem você quer, você precisa estar curada e eu preciso tocar em você. Foi quando então eu abri o guarda-roupa, aleluia, eu abri o meu coração para o Senhor, então eu comecei a chorar e eu confessava para o Senhor todas as coisas que eu havia feito, todas as maldições que eu lancei com palavras contra a vida do meu cônjuge, contra a vida dos meus filhos, contra a vida de pessoas que muitas vezes vieram nos aconselhar, mas que agora, nesse momento do meu deserto, o Senhor mesmo afastou, porque as mesmas pessoas que um dia sentaram comigo e me aconselharam, iriam olhar para mim e falar, chega, acabou, cuida da tua vida, que Ele vai cuidar da dele. Mas isso não era o que eu queria ouvir. Eu queria ouvir ao contrário, eu queria ouvir o que o Senhor tinha para mim. Não mais para o meu casamento, mas para mim.
Então, o Senhor começou a me limpar, tirar tudo de mim, tudo que não fazia parte do meu ser. E foi uma dor muito grande, era muito doloroso aquele confronto com o Senhor quando Ele vinha e falava que eu estava de um jeito, que Ele queria fazer de outro. Ele mexeu na minha maneira muitas vezes de mandona, de altivez, orgulho, soberba. Como eu disse para vocês, a inveja, porque ao longo dos anos, os problemas do casamento fazem com que nós fiquemos olhando para a grama do vizinho. E a pior comparação, aliás, a comparação é algo que destrói um relacionamento, uma família, destrói tudo. E o Senhor começou a me mexer e Ele começou a falar para mim que Ele tinha algo melhor para mim, coisas grandes, iria me trazer, ia me dar. E a cada dia eu orava e buscava mais isso no Senhor, Ele mexia, Ele tirava, e era uma dor constante. Eu lembro que eu ia levar os meus filhos na escola, eu só limpava as lágrimas quando eles acordavam para que eles não vissem o meu estado de sofrimento e de choro. Então na rua eu abria um sorriso, e quando eu entrava para casa, aquele momento que era eu e o Senhor, eu voltava a chorar. Voltava a abrir um berrão, um choro de arrependimento, sabe? Por não ter tido sabedoria, por não ter tido zelo com a palavra dele, por não ter sido obediente, por ter sido rebelde muitas vezes. Eu chorava feito um bebê. E foi um dia então que o Senhor falou para mim: você precisa deixar ir. Você precisa deixar ir. E eu pensava que ele estava falando do meu cônjuge. Mas o deixar ir que ele estava falando era todo o meu passado com relação ao meu cônjuge. Tudo que fazia parte do conjugal, ele falava, deixe ir. E eu não entendia. Então eu comecei a orar e um dia ele me levou até Miqueias, capítulo 7, onde ele fala que ele lança no mar do esquecimento. E ele começou a falar para mim que se eu ficasse olhando para o passado, ali eu ficaria atolada, ali eu ia ficar parada e eu não conseguiria chegar onde ele queria me colocar, onde ele queria me ter. E eu ficava pensando, mas Senhor, tudo que eu planejei, tudo que eu sonhei, tudo que eu quis, tudo que eu almejava, nada deu certo. E foram alguns dias assim. E o Senhor um dia veio e falou para mim assim: ei, tudo que você quis, tudo que você sonhou, tudo que você planejou, mas você tem que fazer aquilo que eu quero, aquilo que é o certo, aquilo que é minha vontade, aquilo que é meu desejo, que é o meu sonho para tua casa, para tua família, para o teu casamento. Então, amados, eu chorava muito, e eu não conseguia mais viver sem ali aquela conversa com o Senhor. Eu não conseguia mais ficar sem ter Ele perto de mim. E nesses dias eu conheci uma pessoa, a Daniele, que ela me ajudou muito com a oração, porque eu falava com ela muitas vezes, tá doendo, e ela dizia, deixa Deus te tratar, deixa Deus te limpar. Por isso que eu uso o guarda-roupa, amadas. O meu marido naquele momento já não cabia em mim como uma roupa que já não serve mais em alguém que talvez engordou muito, que talvez perdeu muito peso, ou porque não gosta mais daquela roupa. Eu sabia que o Senhor tinha que me tratar, que me mudar, que me transformar, porque eu afastei muitas pessoas de mim da maneira que eu estava naquele estado. Eu afastei muitas pessoas de mim porque eu queria ter razão em tudo, eu não deixava desaforo para trás, eu batia de frente com quem fosse. Por isso que muitas mulheres e muitos homens é difícil aceitarem o confronto do Senhor, porque dói ser mexido, dói, sabe, ser lapidado, dói tirar, sabe, raízes de dentro de você.
porque talvez você tenha ou tinha um certo orgulho de estar nesse estado. Mas eu falo em nome de Jesus, que todo orgulho, toda vaidade, toda altivez que você ainda possa estar ocultando dentro de si, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Então, amados, a Daniele foi uma pessoa que me ajudou muito com oração. Eu louvo e glorifico o nome do Senhor Jesus pela vida dela. Muitas vezes, quando eu queria falar algo com ela, e ela falava assim, eu não vou falar nada. Eu dizia, por que ela faz isso, né? Mas eu sabia que era o Senhor, eu sabia que era Deus querendo que eu fosse falar com Ele. Não era mais tempo de chamar o amigo, amiga, fulano, ciclano para mim estar falando. Era na vertical, era com Ele, era com o Senhor. Amadas, e o Senhor então começou a falar para mim que eu tinha que deixar todo o meu passado para trás, daquilo que eu vivi com meu marido. Inclusive começou a falar para mim, deixe essas mulheres estranhas irem embora. Porque muitas vezes, amadas, eu ficava pensando nessas mulheres e eu tinha ódio delas. Algumas ainda estavam me trazendo pesadelos, sabe? Eu sonhava. E o Senhor falou pra mim, eu deixaria, é você deixar tudo isso pra trás. Deixa tudo isso pra trás. O passado, o que deu certo, o que não deu, o que foi certo, o que não foi certo. Porque o que é certo é aquilo que eu tenho pra você, minha filha. Então, nesse momento, eu entendi que eu, além de ter o meu Senhor, eu tinha um pai que eu podia deitar no colo. Aleluia, eu posso deitar no colo dele, aonde eu estiver, eu posso deitar no colo dele. Eu só tenho que chamá-lo, falar, meu pai, paizinho querido. E amadas, ao longo desse período, eu entendi que o deixar ir, além de deixar o cônjuge viver, entre aspas, o que ele queria, era deixar ir todo esse lixo que estava dentro de mim, que não condizia com a palavra, que não está à luz da palavra. Deixar ir tudo aquilo que eu vivi com meu esposo até ali, que nunca foi a vontade do Senhor, nunca foi o desejo do Senhor. Em um período da minha vida, eu vivi um casamento segundo a palavra, mas em outro período eu vivi fora da palavra, no qual eu não respeitava mais a palavra, não honrava o Senhor, porque se eu não honro meu marido, eu não honro o Senhor. Se eu não sou submissa ao meu marido, eu não sou submissa ao Senhor. E eu entendi que naquele momento eu estava sendo esse modelo de guarda-roupa nas mãos do Senhor. E Ele teve paciência comigo, Ele teve predisposição, Ele teve determinação, Ele teve fôlego e nunca desistiu de mim, teve paciência para vir tirar, mexer em mim, vasculhar, tirar as traças, sujeira, poeira que tinha dentro de mim. Eu tinha que deixar ir tudo isso. Eu não podia mais ficar agarrado, fazendo de cada item, de cada situação um amuleto, para que eu ficasse olhando isso, olhando cada situação e me martirizasse, era como se eu colocasse uma faca no meu coração todas as vezes que eu olhava para tudo aquilo que fazia parte do meu passado e de nada iria adiantar. Então, foi quando um dia o Senhor ministrou meu coração que o meu cônjuge, Ele estava cuidando, mas que agora eu tinha que deixar tudo ir, tudo ir. O passado, os erros, tudo. Foi quando, numa madrugada, eu
conheci um louvor e aquele louvor trouxe para mim muitas alegrias, que é o louvor da Sara Farias. Foi quando eu conheci o louvor que ela falava: deixa eu te usar para curar. E no louvor fala: enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então eu comecei a ministrar na vida de outras meninas para a honra e glória do Senhor Jesus. E a minha fé foi fortalecendo, porque eu conseguia ministrar na vida delas aquilo que o Senhor estava ministrando na minha vida. Eu não sei por onde essas mulheres estão. Eu creio que algumas ainda estão comigo. Eu creio que umas eu não sei o que aconteceu com elas. Foi nesse ano então que nós nos conhecemos num grupo de WhatsApp. E o Senhor começou a usar a minha vida para ministrar na vida dessas meninas. E muitas vezes eu falava com elas e eu estava passando por uma situação semelhante, igual ou pior. Então o Senhor todas as vezes falava comigo: deixa eu te usar para curar. Enquanto você é usada, eu curo e cuido daquilo que te faz chorar. E foi através das vidas dessas meninas que eu fui curada, que eu fui moldada e fui transformada. Até que um dia o Senhor me falou: eu vou trazer seu cônjuge para casa, mas vai ser no meu tempo. Amadas, foi muito difícil o processo, mas eu posso garantir para vocês que tudo aquilo que não fazia mais parte de mim, que o Senhor não queria mais, eu com aquela lixarada, eu carregando em mim coisas que não me pertenciam, porque Ele ia fazer outra história. Foi muito difícil eu deixar, porque você olha, você vê a tua vida, você vê momentos, você vê situações, você vê horário de cada coisa que aconteceu. Mas eu tive que aceitar. Para vir o novo do Senhor, você tem que abandonar o velho. Para vir o novo e o renovo do Senhor, você tem que deixar o velho. E hoje eu te convido a pensar nas bagagens que talvez você tenha carregado até aqui e não tem deixado para trás, não tem largado, não tem aberto a mão disso tudo, para que o Senhor te dê um novo, te dê um renovo e te coloque em lugares que Ele quer. E sabem, eu posso assegurar para vocês que depois daqueles dias que eu fiquei com os meus filhos naquela casa sem móvel dentro, eu posso dizer para vocês que foram os melhores dias da minha vida, que eu passaria novamente tudo isso, porque foram os dias que eu mais tive relacionamento, intimidade com o meu Senhor, com o meu papai. Eu conseguia muitas vezes quase que pegar nele, de tão forte que era a presença dele naquele lugar. Meus filhos oravam comigo, meus filhos muitas vezes me viam chorando, rindo de alegria. Talvez eles não entendiam muito o movimento, mas eu explicava para eles que era a presença do Senhor, que era o Espírito Santo, que era o papai. Foi assim que eu passei o meu deixar ir. Mesmo tendo algumas dificuldades, alguns problemas que foi permissível pelo Senhor para moldar o meu caráter e trazer uma paciência que eu nunca tive, Ele estava ali comigo, Deus estava no controle de tudo. E Ele é o nosso fôlego de vida, Ele é a fonte de água viva, Ele é o pão vivo. E eu tenho
como ter relacionamento com Ele e conversar com Ele assim como você me escuta nesse áudio. Nós temos que atrair a presença do Senhor, adorar Ele nesses períodos, nesse momento de deserto, nesse momento de solidão. Temos que nos prostrar diante dEle, nos humilharmos, como diz 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar a face, é você se prostrar, chorar, pedir perdão pelo tempo em que você não foi obediente, que você não foi uma boa pessoa, uma pessoa segundo a palavra dele. E ele realmente lhe desce, ele vem, perdoa e sara, aleluia. E o meu deixar ir, amadas, foi dessa maneira. Eu tive que deixar muita coisa, se não quase tudo, para trás. E então eu me envolvia com oração, na leitura da palavra, com jejum, e acabava que às vezes eu não lembrava do meu cônjuge. E se eu lembrava, já não tinha aquele anseio por querer ele perto, de saber aonde ele estava, com quem, aonde foi, será que dormiu fora, será que não dormiu, e por aí vai. Eu só falava assim pro Senhor: o Senhor disse que vai cuidar, então cuida, porque eu mesma não posso, porque quando ele estava perto de mim, eu carregava ele na coleira, como quem carrega o seu cachorro dando passeio. Em Coríntios, eu não me recordo agora, mas se não me engano é 1 Coríntios 13, que fala que o amor tudo sofre, tudo suporta, e tudo espera, tudo crê. Não é esse amor que nós temos pelo cônjuge. Primeiro temos que amar a nós mesmos. Antes, amar a Deus acima de qualquer coisa. Amar a nós mesmos para poder amar o nosso próximo, que é o cônjuge. E o meu deixar ir foi esse período em que eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu queria carregar nas minhas costas, mas que não pertencia mais para mim, que o Senhor queria que eu deixasse em algum canto. E esse canto eu tenho certeza que é aquilo que fala em Miqueias 7, versículo 8: lança no mar do esquecimento, porque para eu poder viver o que eu vivo hoje, se eu ficar com essa bagagem nas minhas costas, eu não tenho esse hoje. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus, que vocês possam ser edificados com essa mensagem e que o Senhor trabalhe no coração de cada um de vocês, a começar no meu. Amém?